Fala aí, galera do meu HD, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu estou voltando aqui com a nossa saga de desenvolvimento front-end. Nós já abordamos o HTML, CSS e o JavaScript. Hoje eu venho dar uma pincelada aí nos conceitos de internet, indicar um material para vocês e as boas práticas de programação, falar um pouquinho e também indicar material. Vamos à internet. Aqui são alguns conceitos importantes. Exemplo, é você entender, né, como a internet funciona, o protocolo HTTP, DNS, bits, bytes, enfim, tem vários outros conceitos. Vocês podem ter acesso à explicação através do material do professor Guanabara. Esse material é de excelente qualidade, tanto que vocês veem aqui que eu não indiquei nenhum livro, só o material do Guanabara mesmo. Vocês vão encontrar na trilha Curso em Vídeo, HTML5 e CSS. Nos vídeos 6, 7 e 8, lá vão ter os principais conceitos que vocês precisam ter de base. Agora que abordamos já HTML, CSS, JavaScript e internet, chegou a hora de dividir meninos de homens e meninas de mulheres, através das boas práticas de programação. Esse assunto é um pouco polêmico, porque tem pessoas que até tem uma frasezinha, né, que falam que se está funcionando não precisa refatorar, o que importa é funcionar, tá? Depois eu refatório, de certa forma menosprezando esse tipo de prática. E eu vou ser sincera com vocês, na minha opinião, eu acho que é aqui onde se divide bons programadores de programadores incríveis, de programadores que fazem a diferença. Eu vou explicar por quê. Deixa eu abrir aqui. No caso, envolvendo, né, esse tópico das boas práticas de programação, eu separei uma frase do Uncle Bob, que é um figurão. Se você ainda não conhece, eu aconselho a ver alguma palestra, alguma coisa dele, que além dele ser muito renomado, né, por conta do próprio livro, do Código Limpo, ele é bem autêntico, é um cara admirável, eu gosto muito. Podem ver qualquer palestra dessas aqui, ele é super simpático. Apesar de ter a idade um pouquinho avançada, ele é um fofo, bem autêntico, assim. Sem sombra de dúvidas, é uma das minhas referências na área. O conceito de código limpo. Uma frase do próprio Uncle Bob. Mesmo código ruim pode funcionar, mas se ele não for limpo, pode acabar com a empresa de desenvolvimento. Perdem-se a cada ano horas incontáveis e recursos importantes devido a um código mal escrito. Ou seja, se você fizer um código meia boca, ele pode funcionar. Estarão disponíveis todas as funcionalidades para o usuário. O usuário não vai sentir basicamente diferença nenhuma. Mas se você tem a necessidade de que outro programador pegue esse código, ele vai ter muito trabalho para estar produzindo em cima daquele código que foi mal feito. Então, no caso, uma das principais vantagens quando você aborda a questão das boas práticas da refatoração em si, é o fato de você conseguir entregar o seu trabalho de forma digna, decente para um próximo programador. Tá, então quais são as características aí de um código limpo? Eu separei aqui um post do Instagram que eu coloquei alguns exemplos de um código limpo, código autoexplicativo, funções pequenas, evite duplicidade de código, evite linhas muito compridas e a refatoração em si, que de certa forma envolve todos os exemplos anteriores e mais uma porrada de coisas. Código autoexplicativo. Quando a gente está começando a programar, pelo menos eu fui assim, quanto maior a quantidade de comentários era melhor, porque você colocava lá os comentários e as pessoas que tivessem acesso ao código iam entender, tá tudo comentado, para mim faz muito sentido. Só que não, as boas práticas de programação recomendam justamente o contrário. O código em si tem que ser autoexplicativo. Você tem que usar os comentários de forma pontual. Encher o código de comentários não é uma boa prática. Use comentários pontualmente de forma estratégica. O código deve ser autoexplicativo e, naturalmente, ele vai dispensar comentários. Na frente vai ter um exemplo que vai dar para entender melhor. Variáveis, funções.
Se você ainda não entende esses conceitos aqui, pode ficar tranquilo, porque quando você começar a estudar, eles vão aparecer, não tenha dúvida disso. Variáveis, funções, métodos e classes devem ser nomeadas com sua função principal. Caso seja preciso, pode fazer uso de nomes longos, sem problemas. Uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei a programar era isso aqui. Variável x recebe y menos z. Tá, o que é x, o que é y, o que é z. Eu que tinha domínio da questão, eu sabia. Mas se uma pessoa pegar o meu código, ela ia entender? Possivelmente não. Quando você coloca variável lucro líquido produto, recebe valor venda produto menos valor custo produto. Olha como fica fácil. Você não precisa explicar nada. O próprio código já está explicando. Achar bons nomes para suas variáveis, para os seus métodos e o código em si explicar, né? Para outros programadores ou até para você mesmo no futuro. Funções pequenas. Era uma coisa que eu também pecava muito porque eu achava que não tinha diferença. Pode ser uma função gigantesca, ela fazendo o que a questão, ou no caso, depois o projeto está pedindo, está ótimo. Mas não é bem assim. No caso, uma boa dica para ajudar na manutenção e reutilização do código é fazer uso de funções que devem executar apenas uma tarefa. Evitar usar mais de 2 parâmetros, ou seja, funções pequenininhas focadas em uma tarefa. Às vezes, você deixar um código limpo, você refatorar, não necessariamente você vai estar tirando linhas. Existem casos que para você aprimorar o código, deixar ele melhor, acontece até de ter mais linhas do que antes, porque foi necessário criar funçõezinhas menores desmembrando uma função grande. Então, não necessariamente quando você limpa um código, refatora um código, vai diminuir a quantidade de linhas. Às vezes sim, às vezes não. Evite duplicidade de código. Não devem existir partes diferentes no código que desempenham a mesma função. Parece óbvio, mas quando você começa a programar, isso daqui é muito presente. Não se deve rolar para a direita para conseguir a visualização do código. Isso facilitará a leitura, ou seja, sempre respeitar o tamanho, né, da tela para não ficar uma linha muito extensa. Refatorar, que envolve todos os exemplos anteriores, que basicamente é você revisar e aprimorar o seu código, preservando o seu comportamento. Quando você pega um código para refatorar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode deixar o programa antifuncional. Ele tem que continuar funcionando como estava antes. Você só vai aprimorar o código, vai deixar ele mais limpo, sendo que se um profissional pegar no futuro, ele vai ter mais facilidade para incrementar uma nova funcionalidade ou fazer outro tipo de tarefa. Eu separei 2 livros que são referências incríveis, independente da área de programação que você escolher. Que o primeiro é do Uncle Bob. Eu só chamo ele de tio Bob, mas o nome dele é Robert Martin. Que é o livro Código Limpo, está custando R$ 70,99. Um livro muito bom, recomendo. É tipo assim, um pré-requisito para você saber o que é um código bem escrito. E o outro que eu amo de paixão, tem uma linguagem maravilhosa. Também é xará do nosso Uncle Bob, é Martin, o nome dele é Martin Fowler. Refatoração aperfeiçoando o design de códigos existentes. Esse livro aqui, você tem que dormir abraçado com ele. Para você ser um bom programador, você tem que dormir abraçado com ele. Eu já li ele algumas vezes. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. Refatorar não é algo simples. É tipo quando você está fazendo, sei lá, exercício físico, que às vezes é um pouco difícil fazer, mas vale a pena para o futuro. Está custando R$ 87,27, um livro maravilhoso, super recomendo. É isso aí, a próxima aula nós veremos bibliotecas, frameworks, eu acho que APIs também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo e divulgar nas redes sociais. Eu estou ficando boa nisso. Um abração, cheiro, até a próxima.